Olá, meus irmãos, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao vídeo devocional de número 14. Antes de nós irmos para os nossos quadros, para a nossa aula, eu quero convidar você a se inscrever no canal Relevante e a ativar o sino de notificações. Assim você vai receber uma notificação sempre que nós postamos um vídeo novo, ok? Que Deus possa ricamente te abençoar. Valeu! Vamos lá mais uma vez para a nossa leitura bíblica e para os pontos que você precisa prestar atenção. Agora aqui falando concretamente da vida de José, eu peguei alguns pontos da biografia de José a partir de Gênesis 40. Gênesis 40 até 42, esse é o nosso vídeo de hoje. Mas no livro de Gênesis 40, capítulo 4, você percebe aí a maneira como Deus abençoa José, né? Então ele está ali na casa de Potifar, e é a segunda pessoa mais importante. Potifar só se preocupava com a sua comida. Ele havia confiado toda a gerência da casa, todas as coisas para as mãos de José. E a fidelidade levou José até a prisão. Infelizmente, José foi preso, mas ainda assim na prisão, José ganhou o mesmo destaque que ele tinha na casa de Potifar. Isso aqui é muito interessante e me leva a crer que quando nós andamos com Deus, não é o lugar que é importante, não é o lugar que nos dá as oportunidades, não são as pessoas que estão ao nosso redor, que nos fazem ter sucesso, que nos fazem ser uma pessoa bem-sucedida. O que é mesmo importante, o que vale a pena investir é quem nós somos, a pessoa que nós escolhemos ser. Onde nós vamos, como diz o Salmos 23, a bênção e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Não há uma pessoa na Bíblia que sentiu isso na pele, que Davi agora escreveu aqui no Salmos 23, que é a vida de José. Em qualquer lugar onde José ia, a bênção corria atrás dele. É como se você, distraído, acordasse e fugisse das bênçãos do Senhor e Deus mandasse: ei, bênção e misericórdia, correm atrás desse camarada, vão buscar, vão abençoar a vida dele, porque ele é uma pessoa íntegra, porque ele é uma pessoa que se preocupa realmente com as coisas pelas quais eu me preocupo, e como consequência o Senhor vai abençoando você. Lembra que isso não é o mesmo ciclo da devoção e bênção, ok? Isso não é esse ciclo. José nunca em momento algum esteve aí a barganhar com Deus, dizendo que eu vou me devotar a você se você me abençoar. Isso não existe na vida de José, mas como consequência, e como consequência não provocada, como uma consequência não buscada, o Senhor vem abençoar a vida de José. Algumas pessoas competem por causa dos lugares de prestígio que nós nos encontramos. Às vezes você está numa empresa e os teus colegas acham que aquele lugar não te é merecido, que eles deviam estar naquele lugar. Só que eles se esquecem que não é sobre o lugar, é sobre quem você é. Porque quando eles conseguem realmente estar naquele lugar, eles não conseguem as mesmas bênçãos que você, eles não têm as mesmas oportunidades que você, eles não conseguem resolver os problemas do mesmo jeito que você resolve. Então imagina que alguém aí estivesse a cobiçar o cargo de José lá na casa de Potifar, tirasse José lá na casa de Potifar, José vai novamente prosperar lá na cadeia, em qualquer lugar onde você estiver. Se a mão do Senhor estiver sobre você, você vai prosperar. Os 3 jovens lá no livro de Daniel, até na fornalha, até dentro da fornalha, o Senhor os livrou, o Senhor lhes deu a salvação. Não importa onde você estiver, preocupe-se em andar com o Senhor, ok? Uma coisa muito interessante também que eu acho na biografia de José é o facto dele ser conhecido como mordomo. José não é conhecido como um grande adorador, José não é conhecido como um grande pregador da palavra. José não é conhecido como um grande músico. José é simplesmente conhecido como um servo, como um mordomo. Veja que ele está na casa de Potifar, o que ele fazia? Servia. Quando ele vai na prisão, o que lhe orientaram a fazer? Servir. Então, o serviço na vida do cristão é extremamente importante. Você precisa servir não só a Deus, mas você precisa servir também as pessoas
com alegria. Enche o seu coração para o serviço. Enche o seu coração para o serviço. E serviço não é aquilo que nós fazemos quando buscamos algum reconhecimento, quando buscamos alguma coisa em troca. Serviço é aquilo que nós fazemos em adoração ao Senhor. As pessoas passam a ser abençoadas por nós porque o nosso coração é de um coração um coração de mordomo. E veja só, no Gênesis você encontra essa orientação para toda a humanidade, porque Adão recebeu a responsabilidade de ser o quê? Mordomo do jardim, de cuidar do jardim, de fazer com que o jardim prospere, para que o jardim pudesse apresentar novas realidades. Mordomia. Muitas vezes nós temos deixado a mordomia de lado. Nós acabamos não servindo as pessoas, mas estamos sempre a procurar ser servido. Então, meus irmãos, aqui com a vida de José, nós aprendemos que uma das qualidades que Deus preza, uma das qualidades que Deus procura, são as qualidades de um bom mordomo, uma pessoa que serve, ok? E também nós vimos aí na escatologia de Jesus, Mateus 24 e outros textos, nós vemos o Senhor dizendo assim: eu tive fome, tive sede, vocês não me serviram. Eu estive preso, vocês não me visitaram. Eu andei nu, vocês não me serviram. Veja só que na escatologia de Jesus, o serviço é extremamente importante. Nós temos estado a pensar que quando nós formos lá para o céu, o Senhor vai nos fazer perguntas como: você foi imoral sexualmente, você não decorou as doutrinas da graça, você fez isso e aquilo, blá blá blá. Peraí, parece que Jesus está nos dizendo assim: vocês vão ser perguntados se realmente obedeceram ao mandamento de amar uns aos outros, de servir uns aos outros, ok? Às vezes nós acabamos nos preocupando com muitas coisas, esquecemos o essencial. E o essencial mesmo para Deus é: ame o próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro é: ame a Deus. E quando você amar a Deus e você amar o próximo, você vai servir o próximo. Capite? Vamos lá. Esse texto termina contando a história de que na prisão, quando José servia lá os dois mordomos que tinham ofendido o faraó, os mordomos cada um tem um sonho diferente. E José uma vez encontra eles muito abatidos e eles perguntam: o que é que vocês estão por aí a dizer? Por que vocês estão tão abatidos? E lá os mordomos, os outros servos do rei, de faraó, contam os seus sonhos. José interpreta os sonhos. Um sonho é para a vida e outro sonho é para a morte. Aquele que teve o sonho para a vida, 3 dias depois ele é solto e volta para o palácio para voltar a servir o rei. Só que José faz um trato com ele, né? José diz: quando você estiver com o rei, fale bem de mim, não esqueça de mim, porque eu não fui chamado para servir aqui na prisão. Os meus dons, os meus talentos estão a ser ignorados aqui. Eu preciso servir, eu preciso estar em outro lugar. Fale bem de mim para Faraó. Ok, esse homem saiu da prisão feliz, ganhou vida, mas a Bíblia conta que quando ele chegou lá no palácio, esqueceu-se completamente de José. José esperou 2 anos até esse homem lembrar-se dele. Por que eu escolhi escrever aqui não sou vítima? Porque José em momento nenhum foi para um canto chorar. José não se fez de vítima. Ele não vestiu a capa da tristeza, ele não vestiu a capa do desespero. O que ele fez? Continuou confiando no Senhor, porque o Senhor age no tempo certo e provavelmente era Deus quem fez o homem esquecer para que quando o faraó tivesse um sonho terrível e de difícil interpretação, José entrasse em cena novamente. Isso aqui é interessante. Vamos lá continuar sobre a biografia de José. José faz mais do que se espera. E eu acho aqui isso muito interessante porque na Bíblia não é simplesmente na vida de José que nós encontramos esse princípio. José faz mais do que esperam dele. Ele não simplesmente interpreta um sonho quando está diante de Faraó, mas ele também dá conselhos para Faraó, ok? Ele só foi chamado para interpretar, mas o que é que ele faz? Passa a aconselhar. Faraó, tu sonhaste que teremos 7 anos de fartura e 7 anos de pobreza. Eu te aconselho que você acumule riqueza agora para que nos 7 anos de pobreza nós não passemos fome. Isso aqui é interessante, porque quando você te dá um trabalho, o bom mordomo, ele faz muito mais do que se espera dele. O bom mordomo, ele faz muito mais do que se espera dele, ok? Jesus contou uma parábola de homens que receberam talentos. Um recebeu 10, por exemplo, outro recebeu 5, outro recebeu 2, um recebeu
apenas um talento. E o homem que distribuiu os talentos fez uma grande viagem, com o intuito de que quando voltasse, receberia os seus talentos em dobro de volta. Ao que recebeu 10, devolveu 20. Ao que recebeu 5, devolveu 10. Ao que recebeu 2, devolveu 4. Mas aquele que recebeu apenas 1, devolveu 1. E qual era a desculpa dele? Eu sabia que tu és um homem mau, por isso aquilo que tu me deste, guardei, enterrei, estou devolvendo ele tal como você me deu. E para esse servo, que fez apenas o que lhe haviam dito, ele recebeu as seguintes palavras: servo mau, servo infiel. Retirem dele o que ele tem e joguem-no, tirem-no da minha presença, né? Por que esse servo é duramente repreendido? Porque esperava-se dele que ele fizesse mais do que lhe foi ordenado, que ele fizesse mais do que foi mandado, ok? Isso é mordomia. Isso é serviço, isso é inteligência, isso é sabedoria. Quando as pessoas dizem assim, limpa essa cadeira, e tu limpas simplesmente a cadeira, tu estás a fazer simplesmente aquilo que te mandam. O que a Bíblia está a nos mostrar aqui através da vida de José é que a gente precisa ir muito além daquilo que as pessoas esperam de nós. Nós precisamos ir muito além do cuidado que nós temos com as pessoas ao nosso redor. Precisamos ir muito além do ministério que o Senhor nos confiou. Precisamos ir muito além naquilo que nós propusemos no nosso coração para fazer. Você precisa ir muito além no propósito que você colocou no seu coração de estudar a Bíblia. Vai além, procure se superar. Seja uma pessoa que serve com excelência. Busque aquilo que o Senhor quer que você faça. Adoração não é simplesmente cantar na igreja, ouvir uma pregação. A adoração é serviço. A adoração é servir ao Senhor com excelência, é fazer o que Ele quer que você faça, ok? Vamos em frente. Outra coisa que acontece aqui na vida de José é que ele é tirado de uma casa, quando ele sai da prisão, ele ascende, ele sobe o nível, ele sobe o escalão. Ele é tirado de uma casa e colocado para uma nação. Veja que na casa de Potifar, José era o segundo homem mais poderoso daquela casa, ok? E numa nação, ele também passa a ser o segundo homem mais poderoso daquela nação. A palavra de José só era superada pela palavra de Faraó. Veja as consequências maravilhosas que agora estão a aparecer na vida de José. Deus honra os seus filhos. Deus se importa com os seus filhos. Deus escreve a história dos seus filhos. Não importa o mal que você esteja a passar agora. Paulo diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas veja aqui, interpreta bem esse texto. Todas as coisas cooperam para o meu bem não significa que se alguém roubar um telefone para você, isso coopera para o teu bem de modo que você compre um telefone superior. Não, porque o versículo 29 se explica. O bem de Deus para a tua vida é que você se torne semelhante a Jesus Cristo. Então, se você está a passar por dificuldades agora, ouça Paulo dizer, isso coopera para o teu bem, para que você seja igual a Jesus Cristo. Provavelmente você sofre, provavelmente você passa por algum mal, porque o Senhor está a trabalhar no teu coração para transformar você segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Deus está a restaurar em você o que você era no jardim do Éden antes do pecado, através de todas as coisas que acontecem, ok? Todas as coisas na vida de José cooperaram para que ele chegasse como segundo homem da nação e assim trazer a sua família para o Egito, para Deus começar o seu plano de redenção. Nós vamos ver isso lá já daqui para frente. E para você também todas as coisas cooperam para o seu bem, ok? Terceira e última coisa que eu vejo aqui na biografia de José é que ele foi fiel no pouco. Se você for fiel no pouco, o Senhor te colocará sobre o muito. Algumas pessoas não prosperam porque não conseguem ser fiel nas pequenas coisas que o Senhor os confiou. Veja, nós temos estado a interpretar simplesmente essa passagem como valores monetários. Ser fiel no pouco dinheiro que você tem para no muito o Senhor te colocar. Mas a Bíblia pode não estar a falar simplesmente disso. Seja fiel no pequeno ministério que o Senhor confiou a você. Seja fiel no pequeno departamento que o Senhor confiou a você. Porque se nas pequenas coisas que o Senhor dá para você fazer, você não consegue fazer direito, quem vai confiar você para as grandes coisas? Veja aqui, José foi tão fiel na casa de Potifar e o Senhor lhe colocou como segundo homem de uma nação. Se José não fosse confiável na casa de Potifar, Deus não veria qualidades no coração de José para lhe confiar em grandes trabalhos, grande missão. Então você vê hoje grandes homens que serviram ao Senhor internacionalmente,
criaram ministérios internacionais que abençoaram pessoas, grandes mulheres de Deus, que foram mão de Deus, boca de Deus para abençoar outras pessoas. Onde é que elas começaram? Comece a ler as biografias desses homens e dessas mulheres e você vai perceber que elas foram fiéis. Naquele pequenino trabalho, naquele pequenino começo, elas foram fiéis. Elas procuraram fazer com excelência, dedicaram-se de todo o coração e o Senhor as abençoou. Eu quero te contar a história de Susanna Wesley. Susanna Wesley recebeu um ministério, recebeu um chamado. Ela não pregava na igreja, ela não cantava no coral. Sabe o que é que Susanna Wesley fazia? Cuidava simplesmente da sua família. Qual foi o resultado do ministério de Susanna Wesley? John Wesley e os irmãos de John Wesley foram os grandes avivalistas do continente europeu. Isso é o que dá ser fiel no pouco. Quando você investe naquela pequenina coisa que o Senhor te deu para fazer e você faz com alegria, você faz com excelência, o Senhor te coloca em lugares altos. Hoje, Susanna Wesley conhecida como a mãe de grandes avivalistas. O que você está conquistando na sua vida? O que você está procurando fazer? Faça tudo para a glória e a excelência do nome do Senhor. Vamos em frente, vamos continuar ainda com a vida de José. Me segue, vamos lá. A vida de José foi tão interessante que nós precisamos fazer um paralelo entre a vida de José e a vida de Jesus Cristo, ok? O que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, com o que José agora naquele momento estava a fazer lá no Egito. Veja só, acompanhe comigo aqui o raciocínio. Veja o que aconteceu no Egito, ok? Do Egito chamei meu filho. Essa frase usei aqui só para dar um título para esse quadro, por causa do que eu quero lhes dizer. Veja, primeiro, Deus dá um sonho a Faraó. E nesse sonho, o Senhor diz que vai existir 7 anos de extrema pobreza, extrema fome. Mas também ele dá uma solução no sonho de Faraó, que quem conseguiria interpretar essa solução era simplesmente José. Então aqui nós podemos dizer que antes dos anos de fome extrema, Deus providenciou os anos de fartura, ok? Então o remédio para Deus sempre vem antes da ferida. O remédio para Deus sempre vem antes do trauma. Antes de acontecer alguma coisa, o Senhor já está preparado para suprir os transtornos que aquela coisa vai causar. Compreendes isso? A Bíblia nos diz que a cruz de Jesus Cristo é conhecida antes da fundação do mundo. Se os 7 anos de fome surgiram depois dos 7 anos de fartura, isso só me leva a crer que o Senhor sempre teve um remédio para a ferida que o nosso pecado causaria. O Senhor sempre preparou alguma coisa para que nós não vivêssemos em vão. Remédio antes da ferida, ok? Nós já refletimos nos primeiros vídeos que quando Adão e Eva pecaram, esse ato não pegou Deus desprevenido. Deus já havia preparado a cura, Deus já havia preparado o sangue de Jesus Cristo que seria vertido pelos nossos pecados, Deus já havia preparado todas as coisas para remir o nosso coração, ok? Isso aqui é bastante interessante. Segundo, José preparou pão para todos os filhos. Todos os egípcios tinham direito de comprar a comida aí para Faraó. Pão para todos os filhos. A Bíblia diz que Jesus veio primeiro para os judeus, para o que era seu. João 1,11 diz assim: mas os que eram de Jesus Cristo o rejeitaram. Por isso, esse pão para todos os filhos se transformou pão para toda a terra, porque no Egito iam gente de todos os lugares. Foi nesse interim que Jacó e seus filhos também resolveram ir comprar comida para o Egito. Toda a terra passou então a usufruir dos benefícios que haviam lá no Egito. Entendes? Veja, meu irmão, remédio antes da ferida, pão para todos os filhos, primeiros da casa aí, Egito, e depois pão para toda a terra. O que é que isso quer dizer? Que aconteceu exatamente com a vida de Jesus. Você pode entender que os 7 anos de fartura significam a vida e a vinda de Jesus aqui na terra. Os 7 anos de pobreza extrema significam a ferida que o pecado causou em nós, mas o mesmo Jesus que trouxe a fartura, ele também distribui pão para todos os da casa, apesar de que muitos da casa acabaram rejeitando, mas ele distribui pão para toda a terra. Hoje, todo aquele que crê em Jesus Cristo tem direito de herdar a vida eterna. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Bom, eu quero lhes dar mais um quadro aqui, comparativo, sobre a vida de José, mas esse eu vou passar rapidinho, por isso eu não vou pôr pausa para escrever o quadro. Veja, José foi-lhe atribuído um nome. Por quem? Por Faraó, ok? E nós já vimos nos vídeos passados de que quem atribui um nome faz o quê? Conhece a história, domina, traz ação para a vida dessa pessoa. José lhe foi atribuído um nome novo. Ele no Egito não se chamava mais José, mas chamava-se Zafenat Paneia. Zafenat Paneia é o novo nome que José havia recebido. Zafenat Paneia significa aquele que recebe a revelação, ou aquele que adivinha, ou aquele que interpreta. Ponto número 1 que você precisa entender aí. José recebeu um novo nome. Depois, José recebeu uma esposa egípcia. Em Gênesis 41:45, diz que essa esposa egípcia, inclusive, era filha de um dos sacerdotes da religião dos egípcios. Ok? José recebeu uma esposa egípcia. Veja que tudo na vida de José está a caminhar para a identificação com os egípcios. José está a ir cada vez mais se identificando com os egípcios. Ok? Vamos lá. Esposa egípcia. E o texto continua. O texto diz que José teve 2 filhos. Primeiro, Manassés e Efraim. E o nome desses filhos, o nome do primeiro, principalmente, significa Deus me fez esquecer a casa do meu pai. Veja só o que é que diz aqui. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o primeiro filho mais velho de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai, ok? Então, primeiro nome do filho de José é Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Esquecer o quê? O sofrimento e a casa de meu pai. José está caminhar para uma identificação cada vez menos com os judeus. Depois de você analisar esses 3 pontos, o que é que você acha do facto dos irmãos de José estarem perto de José e não conseguirem reconhecer José? Entende? José sai para chorar, vai lavar o rosto e quando volta, ainda assim os irmãos não conseguem reconhecer José. Isso aqui que acontece quando você está completamente num ambiente que não é um ambiente de Deus. Veja que as pessoas às vezes se colocam em cidades. Bom, isso aqui não é para falar e macular a vida de José, ok? Tudo foi acontecendo naturalmente, mas eu quero usar esse texto para aplicar na tua vida, a ter cuidado com os ambientes onde você submete a sua família ou a sua própria vida, ok? Porque quanto mais você está dentro daquele ambiente, mais você vai se identificando com aquele ambiente. Então, as pessoas que ficam muito perto de pessoas que fumam e elas vão inalando, aquele fumo se tornam fumadores passivos. Um dia vão ter que visitar o consultório de um médico e o médico vai perguntar, o senhor fuma? E tu vais dizer que não. Por que o médico vai perguntar que você fuma? Porque vai ter vestígios no seu pulmão de cigarro. Então o ambiente nos molda, o ambiente nos identifica, o ambiente vai trazer uma nova estrutura de pensamento, o ambiente vai trazer um novo coração para nós. Pode trazer um novo nome, pode trazer esquecimento, pode trazer coisas que o Senhor disse que nós não devíamos fazer, como ter esposas de outros lugares, por exemplo. Mas aqui tudo era parte do plano de Deus. Eu só queria dar esse quadro para você prestar atenção aos ambientes onde você está. Pode transformar você. Transformou José para Zafenat Paneia. Transformou José, que devia casar só com mulheres israelitas,
agora José tinha uma esposa egípcia. E também José estava admitindo que ele havia se esquecido dos males que havia passado na casa de seu pai e também da própria casa de seu pai. Ao ponto de isso tudo junto aqui, José se apresentar diante dos seus irmãos e os seus irmãos não reconhecerem José mais, ok? Que Deus possa ricamente te abençoar, continue suas leituras, não esqueça de orar o Salmo, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, vai mandando mensagens das suas dúvidas e nós respondemos lá no grupo. Que Deus te abençoe. Não se canse de ler a Bíblia, de meditar no Senhor. É um prazer para nós estar sempre aqui a gravar vídeo para explicar você e pelos testemunhos que temos estado a receber, as mensagens, os áudios que vocês enviam, tem sido bênção, tem sido bom para todos nós. Deus te abençoe, um forte abraço, valeu, tchau!